Do lugar comum ao lugar extraordinário. Você sabe qual é a maior indústria hoje em dia, ou pelo menos a indústria que está em franco crescimento atualmente? Uma das mais poderosas, que envolve mais recursos humanos e recursos financeiros? Não são os laboratórios de medicamentos, apesar de serem muito poderosos, né? Não é a indústria da tecnologia, da informação. Essa é uma indústria que a gente chama indústria da personalidade. A indústria da personalidade. Ela é comandada ou gerenciada por coaches, por especialistas em desenvolvimento pessoal, consultores de imagem e outros profissionais de diversas áreas que prometem destravar a sua vida para o sucesso. Essa é a indústria da personalidade. Ela se propõe a pegar indivíduos normais, comuns, ordinários, ordinário no sentido de comum, tá? Não é no sentido de xingamento, não, e transformá-los em pessoas de sucesso. Ela vende autoaperfeiçoamento, ela vende autoestima, ela vende liderança, comunicação, habilidades interpessoais, bem-estar emocional, realização profissional e por aí vai. Sempre nesse processo de pegar pessoas medíocres e torná-las um sucesso. E aí você tem influencers, você tem uma série de pessoas trabalhando nessa indústria. Eu creio que este é um fenômeno do nosso tempo, porque no nosso tempo as pessoas estão mais fragilizadas. Elas estão com dificuldades de lidar com a própria vida. E aí é nesse vácuo que entra pessoas assim, que entra uma indústria dessa natureza, prometendo te ajudar, te auxiliar a não passar por essa existência como uma pessoa comum, mas deixar a sua marca. Então é uma coisa do nosso tempo. Eu até acho que tem o seu valor, tem sim o seu valor, mas eu muitas vezes questiono os métodos. Se esses métodos são eficazes, se esses métodos de fato entregam o que prometem. Eu questiono também muitas vezes o resultado, se esse resultado ele é compatível com o Evangelho de Jesus Cristo, se ele está de fato alinhado com aquilo que Deus tem como proposta. Porque Deus também tem uma proposta de pegar a gente do lugar comum, do lugar ordinário, e transformar a gente em pessoas de valor, pessoas de sucesso. Vamos usar essa palavrinha aqui, mas entenda ela muito bem, tá certo? Então, essa proposta existe no Evangelho, mas quando a indústria da personalidade copia essa proposta, muitas vezes ela não entrega o que ela promete. E quando ela entrega uma outra coisa que não está prometida para nós no Evangelho de Cristo. Eu tenho um texto que eu gostaria de ler com vocês, de Lucas capítulo 5, versos 1 a 10. E acompanhe comigo no telão se você está sem a sua Bíblia aí. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém. Eu quero usar essa passagem como uma analogia, como uma comparação desses lugares comuns que nós ocupamos na vida e dos lugares para onde Deus quer nos levar. Eu escolhi o Simão Pedro porque ele é uma figura, eu diria, secundária. A figura primária aqui é Jesus, né, no relato, mas ele é a figura secundária imediatamente, logo após Jesus. Tem muito a ver com o próprio ministério que Pedro desenvolveu, essa narrativa, né?
Então eu gostaria de usar o Pedro aqui para ilustrar esses lugares comuns e os lugares extraordinários. O lugar comum da vida, gente. Onde é o lugar comum? Diz ali que Jesus entrou num dos barcos, né, que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. E lá do barco ele ensinava a multidão. Lugar comum é o lugar corriqueiro de cada um de nós. Aqui é simbolizado pela praia. Então imagine aquela praia do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, como alguns dizem, né? Pessoas circulando para cá e para lá, talvez alguns por diversão, não sei, mas a maioria deles para sua subsistência, procurando alguma forma de subsistência. Lugar comum da vida, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente tem filhos, come, bebe, compra, vai aos mercados, trabalha mais um pouco, se diverte, paga impostos, já falei trabalha mais um pouco e morre, né? Um lugar bem comum, conhecido de todos nós. Todo mundo que tem uma vida cotidiana aqui sabe como é que funciona esse lugar comum. Todos os dias são as mesmas coisas muitas vezes, né? Muita rotina e pouca novidade muitas vezes. Agora, apesar de ser monótono, apesar de ser rotineiro, a gente tem muita segurança nesse lugar comum, sabe? A gente fala que gosta de novidade, né? Que gostaria de quebrar a rotina, mas no fundo, a rotina nos dá certa segurança. A gente gosta daquele esqueminha de acordar cedo, ir trabalhar, passar o dia todo trabalhando, voltar para casa, fazer alguma atividade, alguma coisa, dormir, comer, pagar conta. A gente gosta disso, porque isso nos dá uma segurança. E a prova é que, quando você quebra essa rotina, por exemplo, você ficou enfermo, você não gosta daquilo. Eu sei que tem gente até que gosta, porque pega um atestadozinho, né? Ganha um dia de folga, mas imagine que você ficou enfermo, realmente enfermo, por semanas, por meses, e aquela quebra de rotina você não gosta dela. Você diria, eu daria tudo para estar acordando às 6 da manhã, indo para o meu trabalho, fazendo o que eu faço todos os dias, em vez de ficar aqui nessa cama. A gente não gosta dessa quebra de rotina. A única quebra de rotina que a gente gosta é umas férias, de vez em quando, alguma coisa assim, né? Um feriado, etc. e tal. Porque a gente tem segurança. Agora, note que aqui Jesus precisa tirar o Simão daquele lugar comum, daquela praia comum do dia a dia das pessoas. Porque ele faz isso justamente para quebrar a rotina. E quebrando a rotina, ele ganha a atenção do Simão. Se Jesus estivesse pregando na praia, eu imagino, Jesus falando ali na praia, então o reino de Deus é assim, assado e tal. O que o Simão estaria fazendo, irmãos? Lavando a rede, consertando a rede. Ali, prestando atenção, mas fazendo alguma coisa. Mas o que Jesus faz é assim, vamos entrar no barco. Agora vamos afastar um pouco da praia. E agora ele começa a ensinar. E o que o Simão está fazendo dentro do barco? Nada. Prestando atenção. Justamente porque precisamos dessa quebra de rotina. Há um convite que Jesus faz para nós. E eu imagino que é um convite repetitivo e todos os dias, para que a gente saia do lugar comum. Para que a gente não se deixe sobrecarregar por aquela rotina, pelas mesmas repetitivas tarefas do nosso dia a dia. Porque ao sair desse lugar comum, a gente começa a prestar atenção naquilo que Ele quer nos dizer. A gente começa a fazer uma autorreflexão. A gente começa a pensar um pouquinho mais nas questões interiores. Faz uma autoavaliação. Porque se eu não saio dessa rotina, se eu não saio dessa praia do dia a dia, desse lugar de trabalho, de correria, eu não consigo me livrar, irmãos, daquele ópio. Você sabe o que é ópio, né? Uma droga utilizada muitas vezes para amortecer, para que a pessoa perca a sensibilidade. Muitas vezes uma sensibilidade física, de uma dor física, mas também uma sensibilidade mental, emocional. A gente não consegue romper com aquele ópio que todo dia nos dão a conta-gotas, para que a gente não questione, para que a gente não mude, para que a gente continue simplesmente como uma engrenagem na grande máquina, funcionando como aquela engrenagem na grande máquina. Eu gosto muito daquele filme Mundo Moderno, do Chaplin,
e os mais velhos aqui já assistiram, os mais novos deveriam assistir, né? Deveriam deixar o TikTok de lado e assistir alguma coisa que vale a pena. Quando ele trabalha numa fábrica, numa indústria, né? Uma fábrica, e aí ele começa a se sentir bitolado por aquelas tarefas, ao ponto que a tarefa se torna ele se torna a tarefa, e ele fica piradinho, né? Vale a pena, não vou contar aqui detalhes, porque você tem que assistir. Mas é apenas uma engrenagemzinha na grande máquina, um controle gradativo que a sociedade exerce sobre a gente. E Jesus está dizendo, espera aí, vamos romper com esse ciclo, vamos romper com essa rotina, para que você possa refletir profundamente, fazer uma autoavaliação, tomar caminhos para a sua vida, verificar se aquilo que você tem vivido é de fato a melhor opção para a sua vida, e se não for, você precisa tomar outros rumos, mesmo que isso abale toda a sua rotina. Irmãos, eu estou falando isso no dia a dia da vida comum, mas deixa eu levar isso para um outro nível, o nível da espiritualidade. Jesus também nos chama para sair dos lugares comuns e rotineiros da nossa espiritualidade, porque não raramente nós podemos nos tornar mecânicos na nossa espiritualidade. Eu acordo às 5:30, faço meu devocional, oro, depois eu vou fazer as outras coisas da minha vida. Eu leio a Bíblia, eu vou aos cultos no domingo, eu participo de um grupo pequeno na terça-feira, e aquilo passa ano, sai ano, entra ano, você está fazendo as mesmas coisas. Ah, mas não é bom fazer isso? Claro que é bom. É muito melhor do que não fazer, não é? Mas o problema é quando também se torna rotineiro. É quando também se torna algo que eu digo assim, estou fazendo a minha parte. Estou com a consciência tranquila porque eu oro todos os dias, porque eu leio a palavra de Deus todos os dias, porque eu frequento a minha igreja todas as semanas. E é um perigo. É um perigo, eu diria que Deus também vai te dar um chamado para sair dessa rotina. Como ele falou ao profeta no Antigo Testamento, esse povo me adora através de rituais mecânicos, maquinais. E não é assim que eu gostaria de ser adorado. Então ele vai te chamar também para sair dessa rotina. E a palavra-chave aqui então é a seguinte, afastou-se. Nesse texto que nós lemos, afastou-se da praia. Está falando do barco, né? De como Pedro afastou o seu barco da praia juntamente com Jesus. Para a gente romper com rotinas, irmãos, seja aquela rotina da vida comum, do dia a dia, seja com aquela rotina espiritual, e eu aqui falo espiritual entre aspas, tá? Porque o que é espiritual não pode ser rotineiro, não pode ser cansativo, não pode ser ordinário. O que é espiritual tem que ser legítimo, verdadeiro, profundo, tem que ser novidade de vida. Então, o que Jesus nos propõe aqui é um afastamento. Para a gente romper com toda essa rotina, é preciso um distanciamento dela. É preciso um certo distanciamento. Quem sabe uma mudança de hábitos? Quem sabe a mudança de hábitos? Quem sabe um retiro espiritual? Em toda aquela rotina sistemática que você tem na sua fé, quem sabe retiros espirituais de tempos em tempos, em que você possa sair, experimentar o novo, deixar Deus falar de uma forma diferente. E não precisa sair para um outro lugar, de repente seria muito bom se fosse assim, mas se você está acostumado a acordar às 6 horas para orar ou para fazer seu devocional, já seria um retiro espiritual se você acordasse às 5 e tentasse experimentar uma outra forma, uma contemplação, ficar quietinho para Deus te falar. Não fica muito quietinho para dar sono não, tá? Mas sim, tem que estar bem acordado. Mas para Deus falar alguma coisa diferente. Porque quando a gente tem esse senso de controle da situação, é difícil a gente escutar Deus, né? Então muitas vezes um retiro espiritual, ou de vez em quando você fazer uma avaliação sincera da sua vida. Eu me lembro de um livro do Dr. Wesley Duo, né, sobre a avaliação da vida, que ele escreveu, não me recordo exatamente o título, mas era assim, avalie a sua vida, alguma coisa. E eu li aquele livro muitos anos atrás, e eu disse, puxa vida, se a gente parar e fizer uma avaliação, como ele propõe aqui, não tem como a nossa vida ficar do mesmo jeito.
Eu não li mais o livro, mas de vez em quando eu pego aqueles princípios e eu retomo eles numa avaliação. Sabe, aquele momento que você está ali para reflexão mesmo, e você começa a pensar no seu caráter, na sua família, em como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com a palavra de Deus, com a igreja, com a sua sexualidade, com o modo como você come. Tudo isso o Dr. Wesley Du vai colocando ali, né? E aí a gente começa a ter um impacto. É uma forma de avaliar, né? Enfim, algo que você possa ser exclusivo, ou estar numa condição exclusiva, para que Deus fale ao seu coração. Para que Deus possa te dizer, olha, aqui é um lugar comum, mas aqui não é o lugar que você deve ficar. Nós vamos avançar para algo mais. Então essa é a condição do Pedro. Agora, sou todo ouvidos. Estou ouvindo o ensinamento. Estou pronto para avançar para um outro nível, uma outra etapa. E aí é que vem então, irmãos, o lugar profundo. A gente sai desse lugar ordinário e vai para um lugar profundo. Diz no verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Ele devia ter se afastado 15, 20 metros, talvez, não sei. E Jesus estava ali usando a acústica, né, para poder, utilizando o próprio oceano, o próprio mar, para projetar a voz dele, as multidões. Mas ele diz agora para Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. Ganhou a atenção de Pedro, ganhou a atenção da multidão, mas agora vamos avançar um nível. E ali naquela região, no Mar da Galileia, é muito interessante, porque dizem que a topografia, ela tem uns acidentes, e imagine que isso aqui é a praia, e você vai se afastando gradativamente, por 10, 15, 20 metros às vezes. Mas depois desse ponto, subitamente, a topografia forma buracos, abismos, lugares mais fundos. E ali você vai chegar a 30, 40 metros de profundidade. Quer dizer, já um lugar perigoso. O que Jesus está dizendo assim, vamos para águas mais profundas. Vamos sair agora de onde você consegue ter uma relativa visão do que está no fundo e vamos para águas mais profundas. E o que Jesus está nos dizendo aqui, irmãos, é assim, vamos para onde você não depende muito da sua visão. Vamos para um lugar que está além da nossa capacidade de enxergar, da nossa capacidade de perceber. E aí você tem que voltar à figura do pescador, né? O pescador, naquele tempo, ele não tinha equipamentos, ele não tinha radares, ele não tinha toda essa coisa que o pessoal tem hoje, que pesca, que faz a pesca industrial, né? Não tinha nada disso. Ele se guiava pelos olhos. Ele se guiava pelas manchas de cardumes que ele conseguia enxergar naquelas águas que ainda não eram tão profundas. Então ali tem uma mancha, e aquilo pode ser um cardume de peixes. Então vamos lançar as redes lá. Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Olha, lá nós estamos observando que tem... No mar a gente vê isso muitas vezes, né? Quando você está na praia, você percebe que de repente tem uma mancha escura, e você sabe, é um cardume, né? Mas Jesus está dizendo, agora nós vamos para onde os teus olhos não ajudam muito. Os teus olhos não podem te guiar mais. Irmãos, a gente gosta, deixa eu dizer isso para você, a gente gosta, a gente aprecia aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pesa, que a gente ouve, que a gente cheira, porque isso nos dá a sensação de controle. Isso nos dá uma sensação de controle. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. O que você cheira, o que você vê, o que você ouve, o que você toca, o que você pesa, o que você mede, não reflete toda a realidade. Só reflete um aspecto da realidade. É a ponta do iceberg da realidade. A realidade é muito maior do que aquilo que a gente pode dominar, controlar, observar. O iceberg é muito maior do que aquela pontinha de 15, 20% do seu corpo. A maior parte deles está fora do nosso raio de visão. E a gente tem a arrogância, muitas vezes, de achar que nós podemos compreender tudo, controlar a realidade. Mas nem mesmo eu sei o que é a realidade, irmãos.
Eu nem mesmo sei o que é a realidade. Será que a realidade é só isso que a gente pode observar, apalpar, medir, pesar, controlar, ouvir? Não, de forma alguma. A realidade é muito maior do que a soma das suas partes. E o que Jesus está dizendo é assim: vamos sair agora um pouco do campo do domínio, do seu domínio, daquilo que você sabe, daquilo que você tem de competência, das suas habilidades. Vamos sair um pouco desse domínio. E eu vou te mostrar algo diferente. Eu vou te mostrar que a realidade é muito maior do que a soma das suas partes. Esse é um convite que Jesus está nos fazendo para o lugar profundo. E deixa eu falar aqui para dois tipos de pessoas agora. Eu quero falar primeiramente para aqueles que estão no lugar comum. Você continua na praia, está lá naquela rotininha, naquela correria do dia a dia. O que Jesus está dizendo para você é o seguinte: se você sair dessa praia e se você mergulhar, você vai experimentar uma coisa completamente diferente na sua vida. Não vai ter controle, não vai ter muito domínio sobre isso que você vai experimentar, porque controle e domínio são coisas humanas. Mas eu vou te levar para um novo nível, uma outra etapa da sua vida. Você vai perceber que coisas novas vão começar a se descortinar diante dos seus olhos. Da mesma forma que você mergulha e vai enxergando coisas novas à medida que você mergulha, claro que não pode ser muito profundo, porque senão a escuridão toma conta, mas eu não sei se alguém aqui já foi em Bonito. Alguém já foi em Bonito? Eu também não fui, irmãos, fica culpado não, tá? Não se sinta mal por isso, porque eu também nunca fui. Mas quem foi diz assim, que você mergulha naquelas águas, e à medida que você vai aprofundando, você vai descobrindo coisas novas, né? Aquele snorkel, você vai vendo coisas lindas, maravilhosas, os peixes vêm te cumprimentar, né? Uma coisa bem legal assim. O que Jesus está dizendo é assim: olha, essas coisas, vocês nunca vão ver lá no lugar do controle, lá no lugar da rotina, lá no lugar onde vocês têm o domínio sobre as suas próprias vidas. Vocês só vão ver quando vocês entrarem nessa água, quando vocês mergulharem. Agora, sim, há peso, há pressão, há muitas vezes a escuridão quando você se afasta da superfície, há ondas, há imprevisibilidade. Sim, todo mergulhador sabe disso. Todo mergulhador sabe disso. Que mergulhar deve ser uma coisa maravilhosa, mas há perigos envolvidos nisso. Há muito desconforto envolvido nisso. Mas o que Jesus está dizendo assim: eu te fiz para esse lugar e eu não te fiz para a praia. Eu te fiz para esse lugar profundo e não para o lugar ordinário. Então, para você que continua na praia, na rotininha do dia a dia, naquele batidão, naquela toada, como dizia meu avô, Jesus está dizendo: tem lugares profundos para você. Mas para você que já mergulhou nos lugares profundos, Jesus está dizendo assim: não se acomode. Não há limites para onde nós podemos chegar. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos irmãos que já experimentaram as maravilhas de Deus, os lugares profundos de Deus, caminharam com Deus ou caminham com Deus, essas pessoas tiveram experiências maravilhosas. Essas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, experimentaram milagres, viram livramentos, mas ainda assim se acomodam. Nosso grande exemplo é o povo de Israel. O povo de Israel recebeu a palavra. O povo de Israel viu os milagres, experimentou os livramentos, viu a nuvem, viu a coluna de fogo, e ainda assim se acomodava. Muitas e muitas vezes se acomodava. Ah, pastor, porque eu já li a Bíblia 35 vezes de capa a capa. Ah, porque eu já fiz todos os cursos da minha igreja. Nem sei que curso fazer mais, porque já fiz todos. Ah, porque isso, porque aquilo. Irmão, mas o que significa tudo isso? Que contabilidade é essa? Aonde ela leva? O que significa? A vida com Deus é novidade todo dia. Se você leu a Bíblia 35 vezes, você tem uma boa bagagem, obviamente. Você já deve saber ela assim de cabeça. Mas eu quero saber assim, o que está acontecendo hoje na sua vida? Essa palavra ainda é viva hoje na sua vida? Ela é aplicada na sua vida hoje? Ah, você fez todos os cursos da sua igreja e eu quero saber o que está acontecendo com esse conteúdo que você recebeu. Está sendo aplicado?
Ah, você ora todos os dias. Ah, você experimentou milagres. O teu coração está aceso todo dia, ele está vivo todo dia. É isso que Jesus está falando. Porque nós temos esse problema, a gente começa a conhecer a Deus e chega a um ponto que a gente fala assim, puxa vida, eu já conheço bastante. Parece que eu já estou assim, cheio de Deus, parece que eu estou assim, eu já cheguei no meu limite. Isso é uma mentira, irmãos. Isso é uma mentira. Deus não pode ser conhecido na sua plenitude. Por isso que nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer, como disse o profeta. Porque não posso conhecê-lo absolutamente. Algumas pessoas tratam a Deus e a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, como uma tina d'água. Sabe o que é uma tina d'água? Só os mais velhos também vão saber, né? Nossa, irmão, a gente tem que renovar nessa linguagem, né, João? Porque a gente só fala de coisa antiga, né? Os jovens não sabem mais. É tipo uma bacia, viu, irmão? Também não sabe o que é bacia, né? É um recipiente de água, né? Recipiente de água, feito de madeira. E alguns tratam a Deus como se fosse uma tina d'água. A gente mede a tina d'água, a gente pesa, a gente calcula quantos litros cabe, a gente analisa a água, a gente faz uma descrição da tina e da água, a gente tem um controle absoluto sobre ela. Você vai investigando e vai descobrindo coisas sobre aquela tina d'água. E aí quando o indivíduo acha que não tem mais o que saber sobre aquela tina d'água, ele diz, agora eu sei tudo sobre essa tina de água. Tudo que você perguntar, eu sei, eu posso dizer. Eu tenho controle absoluto sobre ela. Mas Deus não é tina d'água. Se a gente fosse usar essa comparação, então, uma coisa seria a tina d'água, outra coisa seria Deus, que é o oceano todo. Deus é o oceano todo. E aí eu digo, você consegue controlar o oceano? Você consegue pesar o oceano, medir o oceano, calcular o oceano, descrever o oceano? Não tem jeito. A única coisa que você consegue com relação ao oceano é entrar nele e experimentar as águas quentes, as águas frias. A única coisa que você consegue é experimentar. Eu gosto muito de uma ilustração do Anselmo Grun, que ele diz assim que as nossas crenças, nossas percepções de Deus são como uma janela muitas vezes. Então eu peguei uma foto de uma janela bem bonita, porque é mais ou menos isso que ele descreve. Diz assim, você tem essa janela que já é bonita, né? Estilo neocolonial, bonita. E aí, para além da janela, você tem uma paisagem maravilhosa. Algo assim que a gente gostaria de viver numa casa dessa, né? Para olhar isso aqui todos os dias. Um lago, montanhas, floresta. Eles dizem, a gente fica tão deslumbrado com aquilo, com aquela janela e com aquela paisagem que ela projeta, que começamos a achar que tudo aquilo é o máximo da beleza. E aquilo tudo é suficiente. Ele diz, mas na espiritualidade, a gente não pode se contentar com isso. A gente não pode se achar que a paisagem lá fora se resume ao enquadramento da janela. Ele diz, para isso você vai ter que abrir a janela e botar a sua cara para fora. E quando você colocar a sua cara para fora da janela, você vai perceber que a paisagem é muito mais ampla. Você vai sentir cheiros, você vai sentir a brisa, você vai ouvir sons de pássaros, de animais. Você vai perceber que aquilo tem uma riqueza milhares de vezes maior do que a própria janela e o enquadramento da janela. Irmãos, se você já deu um mergulho, quero dizer para você, não se acomode. Não fique acomodado. Eu conheço, eu sei como é que Deus age. Não. Você tem que mergulhar nesse oceano. Você tem que se deslumbrar todos os dias. Você tem que conhecer e continuar conhecendo, sabendo que não vai conseguir conhecer, mesmo que você viva 200 anos, você não vai conhecer. Mas você vai continuar conhecendo. É um mergulho que sempre tem lugares mais fundos para ir. Sempre tem lugares mais profundos para ir. Não fique na superfície. Como consequência de um mergulho, de a gente ir para lugares profundos,
nós chegamos ao terceiro lugar, que este é o lugar extraordinário. Veja que nós saímos do lugar ordinário da praia, fomos para o lugar profundo, e agora nós chegamos ao lugar extraordinário. Diz assim: tendo acabado de falar, no verso 4, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. E lá no último verso: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Sabe por que esse relato está aqui no Evangelho? Por uma simples razão. Primeiramente, comunicar o milagre de Jesus, obviamente, né? Mas tem uma outra razão aqui muito importante. É mostrar que como Jesus chamou os primeiros discípulos. Como foi o chamado desses discípulos. E o que ele fez na vida daqueles discípulos era apenas um simbolismo ou um prenúncio, uma prévia daquilo que ele faria na vida dos discípulos numa outra esfera, que seria não mais a pescaria, mas seria o ministério com homens. Então tem muita relação com o ministério que aqueles homens desenvolveram, especialmente o apóstolo Pedro, por isso que esse relato está lá. É como se ele estivesse dizendo: está vendo como começou? Está vendo como que foi o início? Como que Jesus chamou a Pedro e os demais discípulos? E o que ele fez lá naquele dia? Então é o que ele está fazendo aqui agora, através da vida dessas pessoas que são pescadores de homens. Jesus nos tira do lugar comum das nossas vidas, nos leva para outro nível de existência, onde nós experimentamos dia a dia as grandezas, os mistérios de Deus, e ele faz isso sempre com um propósito, porque o propósito aqui é o lugar frutífero. O propósito é o lugar extraordinário. E qual é esse propósito? Esse propósito é tornar a sua vida e a minha relevante para outras pessoas. De agora em diante serás pescador de homens. O Pedro, de certo, pensou assim: meu Deus do céu, achamos a fórmula. É só a gente contratar esse cara na nossa sociedade, e esse cara vai dizer para a gente: vai lá, lança a rede, e nós vamos ficar milionários com essa pescaria. E Jesus diz assim: opa, o propósito aqui é outro. Doravante não serás mais pescador de peixes, serás pescador de homens. Tem um propósito para a sua vida agora. E é isso que aquela expressão, tal quantidade de peixes, que nós vemos lá, sinaliza. Porque o que está dizendo assim, é que vocês apanharam muito mais do que vocês precisavam. Vocês apanharam muito mais do que uma comunidade inteira precisava. Significa que há abundância. Significa que, através desse propósito, a sua vida vai abençoar muitas vidas. Muitos serão beneficiados. Irmãos, Jesus não tira a gente do lugar comum, faz a gente dar um mergulho para experimentar as grandezas de Deus, para a gente voltar no lugar comum e virar monge contemplativo. Nada contra os monges, mas ele não faz isso com a gente, para que você fique lá agora contemplativo, enclausurado, num mosteiro e tal. Não, ele chama a gente para tirar recursos de um depósito infinito de recursos, para levar esses recursos para outras pessoas. Ele nos chama para alimentar famintos. Naquele dia o Pedro provavelmente disse assim: nós vamos ter que distribuir esse peixe aqui para todo mundo, porque nós não vamos dar conta nem de consumir, nem de processar tudo isso aqui. Então nós temos que distribuir. Há um depósito de recurso infinito que Jesus diz que é para os outros, não é para você. Ele nos chama para apanharmos homens e mulheres que vivem sem sentido e sem propósito, para que eles também, encontrando sentido e propósito, façam isso com outras pessoas. Ele nos chama para servirmos ao próximo com todos os recursos que Deus, na infinita graça dele, pode nos proporcionar. Não é para você virar monge contemplativo. É para que a sua espiritualidade seja vista lá nos lugares comuns da vida. A gente volta para a praia. Sim, a gente volta. Amanhã é segunda-feira, amanhã você vai acordar às 5h30, vai lavar o seu rosto, colocar sua roupa, tomar o seu café, levar o seu filho para a escola, chegar no seu trabalho, trabalhar 8 horas por dia. Vai fazer todas aquelas coisas. Mas quando a gente volta para aquele lugar comum, a gente volta, não volta de mãos abanando, a gente volta com recursos para entregar às pessoas que lá estão. Porque nós mergulhamos
E porque nós frutificamos, nós vemos o que Deus pode produzir através da nossa vida. Este é o lugar extraordinário. Este é o lugar onde nós frutificamos sob a influência divina. E eu quero enfatizar esse termo, influência divina. Por quê? Porque em dado momento a gente começa a achar que é a gente que faz. É a gente que pode. Não é. Por isso que o Pedro disse assim, quando Jesus diz, lança as redes agora. Ele diz assim, mestre, pescamos a noite inteira, nada apanhamos. Pausa, abre parênteses. O recado que Pedro está dizendo é assim, está dando é assim. Não é o momento apropriado. Hoje não está para peixe. Você não é pescador, você é rabino, você não entende muito dessas coisas, mas hoje não está para peixe. Fecha parênteses. Alguma coisa toca o coração dele, e ele diz assim, todavia, mediante a tua palavra, eu vou lançar as redes. Irmão, quantas vezes a gente diz assim, Senhor, não está para peixe. Eu não estou dando conta nem da minha fé, nem da minha espiritualidade. Imagina dar conta de outro, de levar para outro, de cuidar de outro, de compartilhar com outro. Não estou dando conta nem de mim. Irmãos, a gente tem que fechar o parênteses. Alguma coisa tem que acontecer no nosso coração e a gente tem que dizer, todavia, mediante a tua palavra, eu farei. A vida frutífera não depende de você, depende da agência divina em você. Depende de você se deixar abrir, você dar abertura para que a agência divina possa atuar em você. Como eu disse, aquela indústria da personalidade, o que ela está buscando é pegar pessoas ordinárias e transformar em pessoas de sucesso, pessoas que marquem o mundo, que façam diferença no mundo. Mas onde ela peca no seguinte sentido, ela está dizendo, você pode, você é capaz. E eu não vou negar essa palavra, não vou negar. Com Deus na sua vida, você pode. Com Deus na sua vida, você é capaz. Não se acha um verme, não se acha um nada. Não. Com Deus na sua vida, com o Espírito Santo agindo na sua vida, você é capaz. E é por isso que, nesse mundo, tem gente qualificadíssima. Gente com capacidades assim, fantásticas. Mas essas pessoas não estão transformando o mundo. Essas pessoas ganham muito dinheiro, têm sucesso, têm projeção. Eu particularmente conheço 2 ou 3. Eu conheço um camarada, amigos, irmãos, que o salário mensal dele é em torno de R$270 mil. Podia dar o dízimo aqui, né, João? Mas o miserável não dá R$1. R$270 mil. Tem sucesso, tem projeção. Eu estou falando de um profissional, não estou falando do jogador de futebol que ganha 1 milhão por dia, não. Né? Tem gente muito acima. Sabe qual jogador, né, que estou falando, né? Pelé. Estou falando de um profissional, alguém que entrou numa empresa, foi ascendendo, chegou a CEO da empresa e ganha R$270 mil por mês. Mas essas pessoas não estão transformando o mundo. O mundo está sendo transformado há 2000 anos por gente comum, pescador, ignorante, mas com o poder de Deus. Não é a indústria da personalidade que vai fazer uma transformação nesse mundo. No máximo que ela vai fazer é enriquecer pessoas, tornar a vida de pessoas mais fácil. É o agir do Espírito Santo de Deus que vai transformar esse mundo. É quando a gente deixar o lugar comum, adentrar nos meandros profundos da vida com Deus, e Deus começar a produzir em nós os seus próprios frutos, em nós e através de nós.
Onde você está? É a minha pergunta. Continua na praia, no seu dia a dia, na sua rotinazinha? Tem experimentado as coisas profundas de Deus? Tem frutificado? Tem frutificado? Eu vou contar um testemunho para vocês que raramente eu conto. Um dia que eu contei na igreja missionária de Maringá, o pastor Jacó disse: mas por que você não conta? Eu disse: eu não sei, pastor, eu talvez não conto porque as pessoas começam a achar que tem que ser daquele jeito com elas também, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas eu em 93, eu estava num trabalho em que, eu diria, é um trabalho de sucesso. Eu tinha apenas 23 anos, 24 anos de idade, e a gente trabalhava numa empreiteira pública. Então andava de carro do ano, andava de terno e gravata todo dia para visitar os clientes, comia em bons restaurantes, dormia em hotel 4 estrelas, ganhava em dólar. Então eu diria, é um sucesso. Para alguém de 24 anos, tá ótimo. Mas eu tinha conhecido o Evangelho fazia quase um ano. E eu estava incomodado com aquele trabalho. Porque aquele trabalho, apesar de ser muito bom, ele envolvia a gente fazer coisas erradas. A gente tinha que dar propina para prefeitos negociarem com a empreiteira. Irmãos, eu não sou pessimista não, mas eu sou realista, tá? Eu sempre digo, eu visitei 100 prefeituras, mais ou menos, no Brasil. 100 prefeituras, e eu encontrei 2 homens honestos. Encontrei 2 homens que disseram: aqui não tem propina, aqui é melhor preço, melhor qualidade, melhor prazo de entrega. Saiu disso, não nos interessa. E eu encontrei pessoas que antes que eu abrisse a minha boca, já me alertava: aqui nós funcionamos na base de 20% de propina. Não tenho vergonha de falar isso aqui publicamente, tá? Nós sabemos o Brasil que a gente vive. E depois de converter, aquilo começou a incomodar demais. Porque eu sabia, estava errado. E um dia eu estou, ali, finalzinho do mês de julho, eu estou em São Sebastião, uma cidade que há pouco tempo atrás teve uma tragédia também, de chuvas, inundações. Eu estava em São Sebastião, na frente da prefeitura que ficava à beira-mar, não sei se ainda é assim hoje. Eu estava esperando a prefeitura abrir às 9 horas da manhã, dentro do meu carro, numa sombra, um clima agradável, porque ainda não estava aquele calor. Mas ali refletindo, pensando: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? É para isso? É para isso que o Senhor me chamou? O que eu estou fazendo aqui? Eu conheci o Evangelho, mas eu não consigo, mas não sinto mais que esse é meu lugar. Aquela dúvida cruel me corroendo. Mas aí por outro lado você pensa: mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho salário, eu tenho toda essa vida que eu levo. Naquela hora passou um senhor pela calçada. Tinha uns 60 anos talvez. Imagino que nem esteja vivo mais. Ele passou pela calçada, não tinha muita gente na rua, um lugar meio deserto, tranquilo, né, naquele horário. Ele passou, caminhou uns 10 metros, olhou para trás, ficou parado olhando, voltou ao meu carro. E eu disse assim, pensei comigo: puxa, ele vai pedir alguma coisa. Já estava até tirando a carteira já para arrumar ali um real, né, para ele. Mas ele não pediu nada. Só disse assim: eu não te conheço, eu nunca te vi. Mas Deus está me dizendo: este não é o seu lugar. Volta para o seu lugar.
e foi embora. Irmãos, eu simplesmente fui embora. Era uma quinta-feira, eu de São Sebastião aqui, quase 750 quilômetros, eu vim embora. Não atendi ninguém, não cumpri agenda, não fiz nada, eu vim embora. Na sexta-feira não fiz nada, eu só fiquei pensando naquilo. No sábado cedo eu fui na empresa e eu disse, fecha a minha conta. Mas como assim? Você tem clientes, tem negócio, tem... Fecha a minha conta. Fecha a minha conta. Na segunda-feira, eu fui ao seminário e fiz minha matrícula. Pastor Arno me recebeu. Porque eu não podia passar pelo lugar profundo e não chegar ao lugar frutífero. Não chegar ao lugar frutífero. Não dá. Melhor seria ter ficado na ordinariedade da vida. Melhor seria ficar no batidão, na rotina do dia a dia, sem nunca ter entrado nas águas, do que entrar nas águas e não frutificar. Eu não conto tanto isso, porque senão a pessoa fica pensando, então eu tenho que ser pastor? Então eu tenho que ir para o seminário? Não, querido, não, essa é a minha história. Essa é a minha história. A sua história é diferente, a sua história é a sua história. E Deus vai fazer com você do jeito que Ele quiser fazer. E Ele não vai precisar usar profeta necessariamente. Eu sempre digo, o fato de um profeta vir a mim, não significa que eu sou especial, significa que eu sou muito burro. Significa que eu sou muito idiota, que eu não entendi o recado que Deus estava me dando e Ele precisou usar um profeta. Então quando o profeta vem a você, não se sinta lisonjeado não, viu? Para você, na verdade, é desvantagem, né, João? Melhor seria eu ter caído a ficha já e dito, Senhor, eu vou fazer isso. Deus já estava me falando há algum tempo, né, sobre isso. Quando Deus usa o profeta é porque é o último recurso. O cara não entendeu mesmo, vou ter que mandar alguém lá falar com ele. Ele não está entendendo o recado. Então não espere o profeta também não. Ouça o que Deus está falando ao seu coração e faça o que Ele está te pedindo, porque Ele vai te levar a lugares profundos e lugares extraordinários, lugares frutíferos.